Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Dessa vez nós vamos conversar com o Marcelino Belardi, ele que é executivo da Copeave, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as ações da cooperativa, as áreas de atuação e o que ele tem percebido desse momento, desse cenário atual no ramo das cooperativas, dos produtores. Marcelino, começa para a gente, por favor, explicando um pouquinho o que é a Copeave, quais são as áreas de atuações de vocês na cooperativa lá no Espírito Santo. A Copeave, pelo nome, né, a gente nasceu da avicultura de postura, ovos, né, mas ao longo dos anos ela se diversificou. Então, praticamente hoje a gente atua em várias atividades, né? Seja ela na parte de frutas, legumes e verduras, na avicultura de postura, na parte de bovinicultura de leite, né? Diversas outras culturas fornecendo insumos, comprando, armazenando a produção do cooperado e vendendo aí para o mercado, seja para supermercados, para atacadistas e também exportando. Tá? Marcelino, com um ramo tão diversificado de ações, como fazer para coordenar todas essas logísticas tão diferentes, né? Insumos diferentes, necessidades diferentes de cada um dos setores? Bom, é sempre uma dificuldade, né? Mas a gente procura vários parceiros, né? Principalmente na parte de logística, nós temos parceiros, intercooperações, junto a outras cooperativas de transporte, né? Que nos ajuda a distribuir, a fazer toda essa logística. Além disso, né, principalmente a parte de insumos, nós temos um CD, uma central de distribuição, né, em que a gente evita porque a gente tem várias lojas físicas, lojas agropecuárias, evita de a gente estocar, né, muito nessas lojas, então a gente centraliza isso e distribui para as lojas e também diretamente ao produtor rural. E dentro dessa questão dos insumos, a gente tem verificado um momento bastante complicado nessa questão de insumos, seja por preços, por logística, nas mais diferentes cadeias, mas nas cadeias de proteínas animais, que está até no nome da cooperativa, um momento ainda mais delicado, né, Marcelino? Comenta um pouquinho para a gente como é que o produtor desse setor tem vivenciado essa questão de insumos. Isso, de uma forma geral, né, os insumos têm subido bastante, né, o produto do cooperado, a produção, ele também subiu, mas os insumos subiram muito mais. E a gente vê agora uma dificuldade ainda maior, né, dado a situação econômica, a diminuição do poder aquisitivo aí do consumidor, não se consegue repassar isso. Tá? Então realmente o produtor, a cooperativa, ele acaba absorvendo esse repasse, né? Tá? Então há um aumento considerável dos insumos, né? O custo de produção aumenta, mas não há condições de repassar isso lá para o consumidor final, porque realmente a gente vive um momento agora, uma retração aí no consumo. Tá? E ainda tem margem para esse produtor absorver esses aumentos ou já está começando, ou daqui a pouquinho vai começar a estrangular ainda mais, vai começar a trabalhar no vermelho? Já está trabalhando no vermelho, né? E depende muito de cada atividade, né? Algumas atividades mais, outras menos, né? Mas realmente já está bem no vermelho, né? Ele, é claro, ele tem um colchão, né? Mas está se esgotando, né? Realmente vai ser o ano de 2000, né? A gente encerra esse ano 2021 aí com muitos desafios, mas com certeza 2022 vai existir um desafio muito maior, né? Tá? E dentro desse cenário, como é que vocês, como cooperativa, estão trabalhando essas questões de compra de insumos, de custo de produção, até pensaram na sequência, nas próximas atividades que vão vir pela frente, nesse momento que, além de preços altos, também tem dificuldades até de encontrar alguns insumos no mercado? Sim. Até então, como a gente já tinha alguns pedidos já realizados, né? Então a gente não repassou ainda o preço que seria o atual, né? Então a cooperativa, a Copeave, ela conseguiu, através das negociações que elas já tinham feitas, né? Ela não repassar todos esses aumentos, tá? E agora realmente, né?
para o próximo ano que a gente vai ver realmente a maior dificuldade. Inclusive, né, como foi citado aí, a falta de alguns insumos, né? Então, mais ainda desafiador, né? Tá? E nesse contexto de desafios e de mudança um pouco de planejamento, de estratégias para frente, as inovações são bastante importantes e a própria Copiave tem elaborado algumas ações nesse sentido, não só no mundo digital, mas também fora dele. Conta para a gente um pouquinho essas inovações que podem ajudar o produtor um pouquinho nesses planejamentos, nessa estrutura. Isso. A gente sabe que todas essas crises, desafios, a gente souber ver um outro lado disso aí, pode ter algumas oportunidades, né? Então, é nesse momento também que a gente pode se fortalecer, né? Então, a gente tem paralelamente vários investimentos, seja na inovação, na parte digital. Nós temos hoje levando uma tecnologia junto ao produtor, né? Nós temos um aplicativo chamado Mão na Roça, em que o produtor pode acessar como se fosse um WhatsApp, né? Ele acessa o aplicativo e ele tem esse contato direto com o técnico da Copiave, um call center técnico, né? Então, se ele tiver uma dificuldade lá no campo, uma doença na sua lavoura, ele tira uma foto e tem um técnico por trás desse aplicativo que vai interagir com ele, tá? Fazer a recomendação e ele não precisa se deslocar naquele momento, deslocar e ir para uma loja física. Ou ele vai deslocar realmente só para retirar ou nós entregamos a produção. Então essa é uma forma digital. E nós temos outras relações de inovação em modelos de negócio, né? Nós estamos com 2 modelos de negócio que a gente chama de condomínio. É como se fosse um modelo de integração inverso do tradicional, em que o produtor rural, ele tendo a propriedade, ele quer ampliar, né, ou quer diversificar uma cultura. Nós temos, por exemplo, 2 modelos de condomínio, seja ele na parte da avicultura de postura, né, e ele pode adquirir cotas de animais, cotas de aves de postura. Então, ele não precisa investir numa granja, né, então ele pode produzir ovos sendo cotista de um empreendimento da Copiave, né, como cooperado. E da mesma forma também na parte de leite, né? Então, se ele é um pecuarista e tem uma produção de leite, ele quer aumentar o plantel dele, muitas vezes ele não precisa investir ali só na sua propriedade, ele pode crescer investindo, sendo cotista também nesse condomínio. Então, também a gente inova nessa relação de novos modelos de negócio. Marcelino, para a gente encerrar dentro dessas questões digitais que você comentou, principalmente quando a gente fala em pequeno produtor, essas questões são sempre uma dificuldade, até a própria conectividade às vezes não chega da maneira como deveria em todas as localidades. Como fazer para o produtor que está lá no campo ser integrado a essas questões digitais e poder utilizar realmente, poder ter serventia para ele no dia a dia? É tudo um desafio, né? A gente tem ciente, né, que o produtor rural ele tem esse desafio em relação à tecnologia, né? Mas existe também uma geração, os filhos, né, que eles estão adeptos muito em relação à tecnologia. Hoje ainda, né, vamos melhorar bastante, né? Mas a gente tem muitas das vezes provedores locais que levam essa internet para campo, né? Tá? Talvez não em todas as localidades, né? Mas hoje o formato, por exemplo, offline, então ele pode usar um aplicativo no campo, né? E onde tiver conectividade de internet, ele já faz a sincronização. Então, tem essas dificuldades, mas a gente consegue evoluir, né, com a relação da tecnologia. Esse é o Marcelino Belatti, ele que é executivo da Copiave, conversou com a gente para contar um pouquinho as ações, as áreas de atuações e principalmente as novidades que a cooperativa tem trazido para os cooperados lá no Espírito Santo. Você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação aqui no Notícias Agrícolas.